Olá pessoal, joinha, então vamos continuar aí, né? Nós falamos de todos aqueles, aquelas variações que nós podemos ter no ativo, lá no passivo e no PL, maior, menor, igual a zero. Agora vamos ver como é que funciona essa coisa aqui, né? Como é que a gente vai ter aqueles momentos que o ativo é maior que o passivo, né? E como é que vai surgindo as variações tanto qualitativas quanto quantitativas, que são aí objetos da contabilidade, né? Então vamos aí no quadro, nós colocamos aí um exemplo, que era aquela coisa de você começar uma empresa, esse é o capital que está lá no estatuto, você começou a empresa com 100 mil de capital. Esses 100 mil, eles entram aqui no caixa. Então nesse momento, se você for olhar, esse aqui são as aplicações que você aplicou lá no caixa, e esse capital é a origem do recurso, né? Nesse momento, o seu passivo é igual a zero. Nesse momento, seu passivo é igual a zero. Passivo que eu falo, passivo exigível, né? Esse conceito, quando a gente for falar o PL dentro, a gente fala passivo total, para você entender que o PL está ali dentro. Beleza, né? Agora vamos supor que a empresa pegue e compre mercadorias a prazo. Quando ela comprar mercadorias a prazo, no valor de 50 mil. Aí o que é que vai acontecer? Vai surgir uma conta aqui agora nova, ó. Vai surgir mercadorias no valor de quanto? De 50 mil, e vai surgir uma conta aqui no passivo, uma dívida que ele comprou a prazo. Então vai ter uma obrigação a pagar, uma duplicatas a pagar, ou simplesmente a conta fornecedores, ele tem uma dívida para com fornecedores, ou vamos colocar a pagar aqui, duplicatas a pagar no valor de quanto? No valor de 50 mil. Então se ligue. Isso aqui é a origem de recurso, que você aplica onde? No ativo. Então, nesse momento, como é que a gente tem aí as origens de recurso? Nós temos 150 mil de origem de recurso. 150 mil, sendo 50 mil de capital de terceiros, 100 mil de capital próprios. Aplicado lá no ativo, com 100 mil no caixa e 50 mil em mercadorias. Então, beleza, aí você vai vendo que você vai comprando. Agora, vamos supor que a gente pegue e compre um veículo, né? Compre um veículo financiado. Aí vai aparecer aqui, ó, veículo, no valor de, comprei veículo no valor de 30 mil. E comprei financiado. Aí vai aparecer aqui no passivo uma outra coisa, o financiamento, certo? Financiamento no valor de quanto? De 30 mil, certo? Então você olha, esses fatos que aconteceram, por exemplo, você comprou mercadorias a prazo. Aí aumentou o ativo, aumentou o passivo, não teve impacto nenhum aonde, pessoal? No PL. Você pegou, comprou o veículo financiado, mudou alguma coisa no seu capital próprio? Não. Sua dívida lá com o sócio ficou a mesma, né? Ficou a mesma. O que vai acontecer, pessoal, são os fatos, vão existir fatos que vão alterar esse PL. Claro, se você pegar, aumentar o capital social, vai alterar o PL. Se a gente distribuir dividendos, vai alterar o PL. Mas o PL, ele vai aumentar, vai ser modificado com acréscimo ou redução de riquezas, certo? Como assim, Silvio? Esse PL que nós temos aqui com capital social, ele vai aumentar ou diminuir com receita e com despesas, certo? As receitas e as despesas, elas não vão estar aqui no ativo, porque aqui no ativo nós temos o quê? Bens e direitos, certo? As receitas e despesas não vão estar aqui no passivo, porque aqui nós temos o quê? As obrigações, certo? Mas toda receita, ela vai ter um impacto ali no ativo, certo? Ou no passivo. A receita no ativo, a despesa pode ter no ativo ou no passivo. Como assim, Silvio? Imagina você que você teve uma despesa, certo? Quando você teve uma despesa, o que é que pode acontecer quando houve o fato gerador de uma despesa? Silvio, se houve o fato gerador de uma despesa, você pode pagar, certo? E você pode não pagar. Não é isso? Duas situações podem acontecer. Aconteceu o fato. O funcionário trabalhou o mês todo. Quando chegar no fim do mês, aconteceu o fato gerador da despesa. Despesa não é bem, não é direito, não é obrigação. Mas a despesa, quando aconteceu, vai precisar que você faça alguma coisa. Ou você paga a despesa, ou você assume a dívida para pagar a despesa. Então, se você pagar a despesa, o que é que vai acontecer quando você paga a despesa? Vai diminuir o seu ativo, certo? Vai diminuir o seu ativo. Se você não pagar a despesa, vai ficar aqui, ó,
sei lá, salários a pagar, vai aparecer aqui, salários a pagar. Ou seja, se você não pagar a despesa faz o quê? Aumenta o seu passivo, certo? A despesa, ela não vai transitar no balanço patrimonial, mas a despesa ela vai refletir no balanço patrimonial. Porque quando a despesa acontece, ou você vai pagar, vai sair dinheiro do caixa, que vai diminuir o seu ativo, ou vai aumentar o seu passivo, certo? Olha só, eu tenho que o PL é igual ativo menos passivo, certo? Então o que é que vai acontecer com o PL? Se, por exemplo, você pagar a despesa, se você pagar, o ativo vai diminuir. Se o ativo vai diminuir, o que é que acontece com o PL? Ele diminui. Ou então, se você não pagar, o seu passivo vai aumentar. E se seu passivo aumentar, o que é que vai acontecer com o seu PL? Passivo aumentou, o PL também diminui, certo? Então, as despesas, só para a gente ter uma noção de despesa. A despesa não tem nada a ver com bem, direito e obrigação. Muita coisa, nosso grande defeito, às vezes, é a gente ficar imaginando que despesa tem a ver com pagar. Pagou alguma coisa é despesa. E não. Você pode pagar alguma coisa e não ser despesa. Se você tiver uma dívida, se você tem aquela duplicata a pagar e você for pagar, aquilo não é despesa não, você pagou uma obrigação, certo? A despesa ela vai surgir com a ocorrência desse fato gerador, certo? Um fato que gerou uma despesa, um seguro, um aluguel, um salário, certo? Um juros, despesa com juros. Então essa despesa ela não vai transitar lá em bens, direitos, obrigações, ou seja, não vai transitar no chamado balanço patrimonial. Mas ela vai refletir. Por que ela vai refletir? Porque a despesa, ou quando acontecer o fato gerador, você vai pagar, vai diminuir o ativo ou vai aumentar o passivo. De tal forma que a despesa sempre ela vai provocar o quê? Com o PL, uma redução do PL, certo? Então a despesa sempre provoca uma redução do PL. Estou demonstrando isso aqui para a gente entender, né, essa coisa das noções básicas de receita e despesa. Então essa despesa, o conceito que nós vamos ter de despesa é isso, é a diminuição dos benefícios econômicos, certo? É a diminuição de riqueza, a diminuição dos benefícios econômicos, seja através da diminuição do ativo, seja através do aumento do passivo, mas sempre com diminuição de PL. A despesa sempre vai diminuir o PL, certo? Por quê? Porque a despesa ou vai provocar diminuição do ativo ou vai provocar aumento do passivo, certo? A despesa não é ativo, a despesa não é passivo, mas a despesa, ela reflete lá dentro, ela repercute lá dentro, certo? Porque quando você tem uma despesa, você paga, você deixa de pagar, assume a obrigação, beleza? Então essa é a noção aí para a gente ter de despesa. A despesa não vai transitar ali dentro, a despesa vai ser de acordo com o fato gerador, mas ela reflete lá dentro, porque ou diminui caixa ou aumenta a obrigação, de tal fato que a despesa vai diminuir o PL. Toda despesa diminui PL. Claro, a gente pode ter redução de PL que não seja despesa, mas toda despesa vai diminuir PL. A receita, a mesma coisa. A receita, ela vai ser de acordo com o que, Silvio? Ela vai ser de acordo com o fato gerador. Certo? A receita é de acordo com o fato gerador. A receita, quando você ouve o fato gerador da receita, por exemplo, você prestou um serviço. A receita também, você não vai estar lá dentro do balanço patrimonial. A receita propriamente dita, certo? Aí essa receita, pessoal, que houve a ocorrência do fato gerador, ou você vai receber, vai fazer o quê? Ou vai receber, certo? Na hora, ou vai ficar com crédito para receber depois. Então, a receita, ela vai aumentar o que, pessoal? Em regra de receita, vai aumentar o ativo, certo? Ela também pode diminuir o passivo, pode. A receita, por exemplo, você teve um passivo, uma dívida lá que você não tinha, né? Que você deixou... houve uma dívida que você não pagou e aquela dívida decaiu. Aí aquilo vai diminuir o seu passivo. Se diminuir o seu passivo, aumenta o seu PL, aquilo é uma receita. Mas em regra, a receita, ela vem com aumento do ativo. Mas conforme eu disse também, pode vir com redução de quê? De passivo, certo? A receita, se eu prestei o serviço, eu vou receber ou vou ficar com o valor a receber, certo? Vou receber ou vou ficar com o valor a receber. Então, essa receita sempre, as receitas vão fazer o que com o PL? Sempre as receitas vão aumentar o PL. Seja porque elas aumentam o ativo, ou seja porque as receitas diminuem quem? O passivo.
certo? Então, receitas são aumentos dos benefícios econômicos, seja através de aumento de ativo ou de redução de passivo, mas sempre com aumento de PL. Receita sempre aumenta PL, despesa sempre diminui PL, certo? Então, esse é para a gente já ter uma noção de receita e despesa, certo? Receita e despesa, você já sabe que não transita lá no balanço patrimonial, ou seja, não é bem, direito, nem obrigação. O que vai transitar lá dentro é o reflexo da receita. Isso depois a gente vai chamar da contrapartida, certo? Eu estou dizendo reflexo. A despesa ela vai refletir lá no balanço patrimonial. Por que a despesa reflete lá? Porque quando teve o fato gerador, ou você vai pagar, vai diminuir o caixa, ou você vai assumir uma obrigação, certo? Então, as despesas e receitas, elas não vão transitar ali naquele demonstrativo denominado balanço patrimonial. Receita e despesa. Porque muitas vezes, quando teve uma despesa e você não pagou, aí vem aqui, ó, despesa, olha, se você vira essa conta, despesa a pagar, aí você vai me dizer, Silvio, essa conta é uma conta de despesa? Não. Essa conta, apesar de estar aqui com o nome despesa, é uma despesa que você está a pagar. Então isso aqui é uma conta de quê? É uma conta do passivo. Aconteceu o fato gerador e você não pagou. Não é porque tem um nome ali de despesa não, certo? Tudo que terminar em verbo, a gente vai ver, terminou em verbo, vai ser ativo ou passivo, certo? Não existe conta de resultado terminada em verbo. Porque receita e despesa não pode ser terminada em verbo, certo? Não pode ser terminado em verbo. Verbo demonstra uma ação. Então a ação vai ser você fazer alguma coisa ou deixar de fazer, né? Então, olha só, então despesa a pagar, receita a receber. Então terminou em a pagar e a receber, isso vai ser ativo ou passivo, certo? Então, para a gente ter aí já uma dimensão desse negócio. E eu já te falei que toda receita, né, toda despesa, por exemplo, diminui o PL. Então imagina você que você estivesse com essa situação patrimonial aqui. Você tivesse isso aqui, ó, ativo e passivo, IPL. Eu tivesse aqui no meu ativo, simplesmente isso, caixa. Eu tivesse aqui no meu passivo, simplesmente duplicatas a pagar no valor de 30 mil e financiamento no valor de 50 mil. Eu tivesse caixa no valor de 300 mil. Isso faria com que eu tivesse um PL 300 menos 80, né, 220 mil. Beleza, beleza, senhor. Ok. Aí imagina você que você vai tirar um valor do caixa para pagar aquelas duplicatas. Vou pagar aquelas duplicatas, vou. Quando eu for pagar aquelas duplicatas, o que é que vai acontecer? Vou pagar 30 mil de duplicatas. Meu caixa, que era 300, meu caixa vai ficar de quanto valor? Vai ficar de 270. E vai morrer o valor dessas duplicatas aqui que eu paguei. Eu tirei dinheiro do caixa para pagar essa duplicata. Certo? Ficou. Mal diminuiu lá o ativo, diminuiu o passivo. Pessoal, se diminuiu o ativo e diminuiu o passivo do mesmo valor, o que foi que aconteceu com o PL? Só para você entender, o passivo diminuiu de 30, o ativo diminuiu de 30. Então o PL ele ficou igualzinho. O PL ficou igualzinho. Então se não alterou o PL, a lógica da coisa, isso não é despesa. Então para você entender que na contabilidade não tem negócio de pagamento ser despesa não, despesa é com fato gerador. Aqui houve um pagamento de uma duplicata e ali não é despesa, certo? Despesa obrigatoriamente teria que ter reduzido o quê? Teria que ter reduzido o PL. Ah, Silvio, então quer dizer que quando eu compro mercadoria aquilo não é despesa? Não, não alterou nada no PL quando você comprou mercadoria. Para ser receita e para ser despesa, tem que ter impacto nesse patrimônio líquido, certo? A receita vai aumentar esse patrimônio líquido, a despesa vai diminuir esse patrimônio líquido, certo? Toda receita aumenta o PL, toda despesa diminui o PL. Essa que é a noção básica aí que a gente precisa ter aí de receita e despesa. A receita e despesa ela não vai transitar ali dentro em ativo, passivo e PL, mas ela tem reflexo. Por que tem reflexo? Porque a receita aumenta o PL, porque a receita vai aumentar o ativo ou diminuir o passivo. Por que a despesa diminui o PL? Porque ela aumenta o ativo, reduz o ativo ou aumenta o passivo, a despesa, né? Então perfeito aí. Silvio, ok, né? Esses conceitos iniciais a gente já está mais ou menos consolidado, já sei as situações patrimoniais, já sei como é que funciona a estrutura, a equação do patrimônio, beleza. Aí para a gente, né, já concluir aí, para a gente já resolver exercícios, a gente vai ver alguns conceitos, né? A gente viu ali a parte do ativo
E ativo, nós falamos, ativo ali, ó, o que é que está lá no ativo? Os bens e direitos, certo? Bens e direitos. Aí, pessoal, nós vamos ter um pronunciamento que é o CPC 00. Isso aqui cai em qualquer concurso, cai CPC 00. E esse CPC 00, ele vai definir esses elementos, certo? Definir esses elementos, definir o ativo, definir o passivo, definir o PL, receita e despesa. E vamos fazer essas definições, vamos ver aí essas definições. Então o CPC, quando ele vai definir o ativo, ele fala, são os recursos controlados pela empresa, decorrente de eventos passados, que se espera que vá gerar benefício futuro para a empresa, certo? Então, ó, são os recursos controlados pela empresa. Então, a empresa tem que ter o controle, ó, tem que controlar, certo? Recursos controlados, decorrente de eventos passados. Eu falei para você que a contabilidade, ela retrata um fato que já ocorreu, eventos passados, para que seja provável que vai gerar o quê? Que vai gerar benefícios futuros para a empresa. Certo? Aí aqui, pessoal, eu diria para você que aqui está o tripé do ativo. Né? Tem que ter o controle, tem que ser decorrente de eventos passados e que seja provável que já vai gerar benefício futuro para a empresa. Pessoal, normalmente, né, a regra é que no ativo a gente tem a propriedade do bem. Mas não é necessário que você tenha a propriedade do bem para que você registre no seu ativo. Desde que atenda isso aqui. Você controle, seja decorrente de eventos passados e seja provável que vai gerar benefícios futuros para você. Vai existir situações que a empresa, mesmo sem a propriedade, a empresa não precisa ter a propriedade. Certo? Desde que seja transferido para a empresa, os riscos, os benefícios, os controles daquilo ali, daquele bem, ela vai registrar na sua contabilidade, mesmo sem que tenha a propriedade, o direito de propriedade. Né? Normalmente você tem o direito de propriedade do ativo, mas não necessariamente. Existem as operações de leasing, por exemplo, leasing financeiro, que é o arrendador, permite que o arrendatário use o bem. Só que a essência daquilo ali é um contrato de compra e venda. Então o arrendatário que está usando o bem, que está pagando as prestações, ele não tem o bem na propriedade, no nome dele, né? Não é propriedade dele, mas vai registrar, vai ficar registrado na contabilidade dele. Porque na essência aquilo ali é como se ele tivesse comprado, certo? Beleza. Então, né? Esse controle, eventos passados e que se espera que gere benefício futuro, isso é a definição aí do ativo. Não precisa ter o direito de propriedade. Os ativos eles podem ser corpóreos, mas também podem ser incorpóreos. Ele também define o passivo. E no passivo também nós vamos ter aí um tripé do passivo. Ele fala que é toda a dívida presente da empresa, decorrente de eventos já ocorridos são eventos passados, para cuja liquidação do passivo se espera que haja uma saída de recursos capazes de gerar benefícios. Então, olha só o tripé do passivo. É a dívida presente, certo? Dívida presente da empresa, decorrente de eventos já ocorridos. Eventos já ocorridos são eventos passados, Silvio. Beleza. Para cuja liquidação, né, é provável que haja uma saída de recursos. Provável saída de recursos. Certo? E esses recursos não quer dizer que seja recurso necessariamente recurso financeiro, não. Que tenha que haver pagamento, não. Porque muitas vezes, você, por exemplo, a gente vai ver aí, se você recebe um dinheiro antecipado, por exemplo, por uma entrega de mercadoria, aquilo vai gerar uma obrigação para você. Né? Uma receita antecipada que você teve, isso vai gerar uma obrigação, e aquilo ali, para ser liquidado, você não paga dinheiro, você não dá dinheiro, você entrega a mercadoria. Não quer dizer que a liquidação do passivo dependa necessariamente de recursos financeiros, certo? Uma coisa, pessoal, né, aqui na contabilidade, que a gente tem que discernir bem, uma coisa é quando a gente fala em financeiro. Financeiro é dinheiro, econômico é lucro e prejuízo, certo? Então, dívida presente, decorrente de eventos passados, para cuja liquidação seja provável que haja uma saída de recursos. E nós temos a definição também do PL, do patrimônio líquido, que ele fala que é o interesse residual nos ativos da companhia, depois de deduzidos todos os passivos. Ou seja, a gente viu que a Lei 6.404, ela vai tratar
tudo lá do lado direito como passivo. Então trata tanto o passivo exigível como o PL. Mas as normas internacionais, ela diferem isso aí, tanto que a definição é diferente. Ó. O passivo é uma dívida presente da empresa, ou seja, tem uma exigibilidade. O PL não, é o interesse residual nos ativos depois de deduzido todos os passivos. Certo? Essa é a definição de patrimônio líquido. Então aqui nós temos, né, os elementos lá do balanço patrimonial. Aquela figura que nós vimos lá, ó, ativo de um lado, passivo exigível e PL, aquela é a estrutura de um balanço patrimonial. Além disso, nesse pronunciamento também tem as definições de receitas, né, receitas e de despesas. As receitas, conforme nós vimos, vão ser o aumento dos benefícios econômicos, seja através de aumento do ativo, diminuição de passivo, sempre com aumento de PL. E que não seja ocasionado por integralização dos sócios, porque a integralização dos sócios vai causar um aumento do PL e aquilo não vai ser o quê, Silvio? Aquilo não vai ser receita. As despesas são as diminuições dos recursos econômicos, seja através de quê? Né? De despesa, diminuição de ativo, aumento de passivo, mas sempre as despesas vão ocasionar o quê? Diminuição de PL. Sempre as receitas vão ocasionar o quê? Aumento de PL. E as despesas, né? E também fala que as despesas diminuem o PL, mas não é ocasionado, não são despesas, a distribuição de dividendos, por exemplo, que diminui o PL, diminui o ativo, mas não são despesas. Então todas as despesas elas vão diminuir PL, mas nem toda redução de PL é despesa. Toda receita vai aumentar PL, mas nem todo aumento de PL vão ser receitas. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente vai dar uma passada, né, no nosso material aqui dessa aula 2, para a gente já resolver aí as questões já. Então aí, a gente falou do patrimônio, né? Esse patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculadas a uma determinada entidade com ou sem fins lucrativos, utilizado na consecução de seus objetivos. Beleza. O patrimônio das entidades é autônomo, né, em relação aos demais patrimônios, podendo a entidade dispor dele livremente dentro do ordenamento jurídico e racionalidade econômica e administrativa. Há outras ciências que têm como seu objeto patrimônio, porém a contabilidade interessa a eles sobre o aspecto quantitativo e também sobre o aspecto qualitativo, né? Beleza. Bem, qualquer coisa capaz de satisfazer a necessidade humana e que pode ser avaliado economicamente. Direitos são todos os créditos, valores a receber de uma empresa contra terceiros. Duplicata a receber, adiantamento a fornecedores, né? Esses valores podem também ter aqueles créditos de funcionamento e crédito de financiamento. Obrigações são os débitos, são as dívidas da empresa com terceiros. São bens de propriedade que se encontram em poder da empresa, propriedade de terceiros que se encontram em poder da empresa. Duplicados a pagar, impostos a recolher. A classificação de bens, conforme nós falamos, bens numerários representam os bens de pagamento, caixa, banco. Bens fixos, também chamado bens de uso, representados os bens de propriedade utilizados na atividade operacional, veículos de uso, imóveis, móveis. Bens de renda, destinado a produzir renda, imóveis alugados. E bens de venda, representado principalmente pela contas estoques. E esses estoques podem ser que a gente vende, estoques de mercadoria ou estoques de produtos aí, né, estoques de produtos acabados. Outra classificação é quanto à tangibilidade. Os bens tangíveis são bens que possuem existência concreta, imóvel, veículo, e os bens intangíveis que não possuem aí tal, né, então sua existência abstrata. O aspecto qualitativo do patrimônio é você o que? Qualificar, dar nome aos elementos, aos componentes lá de ativo, de passivo, de receita, de despesa. Consiste em qualificar, dar nome aos elementos do componente, né? E quantitativo consiste em atribuir aos respectivos elementos seus valores em moeda. Representação gráfica, nós temos aí do lado, isso é a representação gráfica de como a gente está vendo o patrimônio, aí depois você faz um balanço patrimonial, ele vai ser uma representação desse jeito. Bens e direitos, do lado direito nós temos as obrigações. A contabilidade atribui o nome a cada um dos lados do gráfico, em forma de T, chamado de ativo, conjunto de bens e direitos, né? E o positivo da entidade, situado do lado esquerdo, são também chamados de aplicações aí de recursos. O lado direito do gráfico chamamos de passivo, né, que é o conjunto composto pelas obrigações que formam o conjunto de elementos negativos, né, também chamado de origens dos recursos aplicados. Do lado direito também aparece um outro grupo de elementos chamado PL, patrimônio líquido, correspondente exatamente à diferença entre ativo e passivo, que, como eu lhe falei, do lado direito isso vai ser também uma obrigação, né, o patrimônio líquido, mas é uma obrigação da empresa para com o quê? Para com os sócios, né? Chamado também de investimento próprio por alguns autores, ou capital próprio e até mesmo
situação líquida. Equação patrimonial, patrimônio líquido, bens e direitos menos obrigações, o PL é igual a ativo menos passivo, consequentemente o ativo é igual a passivo mais PL. Aí nós temos aí as situações patrimoniais. A primeira situação patrimonial, ativo maior do que o passivo, né? Ativo maior do que o passivo. É a situação líquida positiva, patrimônio líquido positivo, uma situação líquida e superavitária. A segunda situação é quando o ativo é menor do que o passivo, gerando um patrimônio líquido negativo, ou a situação líquida, um capital próprio negativo. Essa situação que a gente chama de passivo a descoberto. Esse aqui é só mais para você visualizar, né? Que esse PL, né, quando ele é negativo, por exemplo, o ativo mais a somatório desse passivo a descoberto é que vai ser igual, né, o PL, né? Esse passivo aí é descoberto. Mas o que é que acontece, pessoal? Essa representação que nós estamos vendo aqui é só por uma coisa didática, porque o PL, seja ele positivo ou negativo, ele tem que ficar do lado de quem? Ele tem que ficar do lado direito, certo? Antigamente, até 2005 era assim. Existia uma norma que dizia que se o PL fosse negativo, ele tinha que ficar do lado do ativo. Mas hoje não. Seja o PL positivo ou negativo, ele tem que ficar do lado do passivo. Aqui embaixo, ó, o PL, seja ele positivo ou negativo. Mas aqui é uma representação que é para dizer justamente que o passivo está sendo maior do que o ativo, né? O passivo está sendo maior do que o ativo, a gente coloca para visualizar. Terceira situação é quando o passivo for igual ao ativo, inexistência de capital próprio ou situação líquida nula aí. Ativo maior do que passivo, situação positiva ou superavitária, ativo igual a situação líquida, né? Situação líquida positiva sem obrigações. Segunda situação, situação líquida negativa de passivo a descoberto, foi aquilo que nós vimos. É a pior situação possível quando o ativo é nulo, né? Que o passivo vai ser igual aí à situação líquida, a pior situação possível. O passivo ele seria menos o valor da situação líquida, né? Você teria um passivo de 80, se o ativo fosse zero, a situação líquida seria menos 80, né? Menos 80. E a terceira situação seria o ativo igual ao passivo, que seria uma situação líquida nula ou uma situação líquida equilibrada. E aí nós falamos das definições, né? O tripé aí, o ativo é o conjunto dos recursos controlados pela entidade, decorrente de eventos passados, e do qual se espera que resulte o quê? Futuros benefícios econômicos para a empresa. Para que fique registrado no ativo, tem que ser provável que aquilo ali vai gerar benefícios para a empresa. Você não pode ter um ativo, por exemplo, obsoleto, que não vai gerar mais benefícios para a empresa, certo? Para que tenha lá um ativo, tem que ser provável, ó. A grande característica do ativo é que tem que ser provável que futuros benefícios econômicos fluirão para a entidade. Toda obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Então está aí o passivo, a obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos, para cuja liquidação se espera que haja o quê? Se espera que haja uma saída de recursos. E o patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos, depois de deduzido o quê? Todos os seus passivos. Nós temos aí a definição de PL. Aí, um quadrozinho aí para a gente ver, né? O ativo, também chamado de patrimônio bruto, conforme nós vimos, capital aplicado, recurso aplicado, capital investido, o passivo, né? Essa parte aqui do passivo, capital alheio, capital de terceiros, recurso de terceiros, que é chamado de passivo real, que é o passivo real, que é o passivo que é exigível. E esse patrimônio líquido, chamado de situação líquida, capital próprio, passivo não exigível, que são os recursos próprios da empresa. Isso aqui são as origens de recurso, isso aqui são as aplicações de recurso. Essas aplicações são chamadas de fonte de investimento e as origens são chamadas aí de fonte de financiamento. O balanço patrimonial, né, noções preliminares. O balanço patrimonial é um dos mais importantes demonstrativos contábeis, através do qual podemos aí identificar em um determinado momento a situação patrimonial e financeira de uma pessoa jurídica. Nessa peça contábil é que se evidencia o ativo da empresa, o passivo da empresa e o PL. Então aquela estrutura que nós vimos lá, né, a gente vai ter isso aqui, o ativo do lado, né? Isso aqui o ativo, esse aqui a parte do passivo e isso aqui o que? A parte do PL. Beleza, né? Receitas são aumentos do benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou de aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumento do PL e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários em geral. A receita corresponde em geral às vendas de mercadoria, produto e prestações de serviço. E normalmente as receitas são essas aí, decorrente de venda de mercadoria, isso vai gerar receita, produtos, prestação de serviço. Ela é refletida no balanço patrimonial através de entrada no dinheiro no caixa, venda à vista, ou entrada na forma de direitos a receber, venda a prazo. Percebe-se que as receitas, são contas de resultados, que vão ser usadas para apurar o resultado, elas não aparecem no balanço patrimonial, conforme nós vimos.
Se tiver lá uma receita a receber, aquilo já é um direito. A receita, de fato, ela não aparece no balanço patrimonial. Elas são a ele incorporadas em forma de resultado via contas de lucros ou prejuízo acumulado. Tá aí. Toda receita aumenta o PL, mas nem todo aumento de PL foi consequência de uma receita. E aí vale para as despesas também. As despesas são decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incremento em passivos, que resultam em decréscimos do PL e que não sejam provenientes da distribuição aos proprietários da entidade. Despesa é todo sacrifício ou todo esforço da pessoa jurídica para obter uma receita. Consumo de bens e serviços com o objetivo de obter receita é um sacrifício. Ela é refletida, a despesa é refletida no balanço, através de uma redução no caixa ou banco, quando a despesa é paga, ela vai ter um reflexo, vai diminuir o ativo, ou então mediante um aumento da dívida, passivo, quando a despesa é incorrida, mas não foi paga. Ocorreu o fato gerador, mas ela não foi paga. Podemos diminuir o ativo ou aumentar o passivo exigível, mas sempre reduzem as despesas, sempre reduzem o quê? A situação líquida, ou sempre reduzem o patrimônio líquido aí da empresa. E o resultado, né? O resultado vai ser justamente o confronto entre essas receitas e essas despesas. É o resultado produzido pelos componentes patrimoniais e que traz alterações ao estado inicial do capital, podendo ser, portanto, positivo, lucro ou negativo prejuízo. Assim, rédito é a variação positiva ou negativa expressa em termos de moeda, que a entidade suportou no seu capital em dado exercício por efeito de gestão. A função econômica da contabilidade é apurar o resultado que uma entidade obteve em um determinado período. Esse resultado é obtido pela diferença entre as receitas e as despesas no período. Assim, se a receita for maior do que a despesa, temos um lucro. Se a receita for menor do que a despesa, o resultado vai ser negativo, temos um prejuízo. E se a receita for igual à despesa, temos um resultado nulo. Claro que todo mundo quer ter lucro, as empresas comerciais objetivam ter maiores receitas do que despesa. Beleza, pessoal? E aí, só para a gente finalizar aí, já resolver exercícios, o patrimônio bruto. Na linguagem contábil, representa o conceito de patrimônio para outras ciências. O patrimônio bruto que é o quê? É os bens e os direitos. Muitas ciências tratam isso aí como patrimônio, ou seja, a parte positiva. Aqui a parte positiva a gente chama de patrimônio bruto, que é o ativo. Ou seja, patrimônio bruto representa o conjunto de bens e direitos de uma entidade. O que equivale ao quê? O que equivale a seu ativo total. Como o ativo total é igual ao passivo total, pode-se dizer que o passivo total é também igual, numericamente igual ao patrimônio bruto, porque o passivo total vai ser origens, o ativo total vai ser aplicações. Ele vai ser numericamente igual, ter o mesmo valor, porque um é origem e o outro serão de quê? De aplicações. Beleza, pessoal? Então a gente dá um tempinho aqui, no próximo bloco a gente vem jogando duro aí, resolvendo muitas questões, ok? Até já!